maneira como eu vi a tua requisição agora, apertei e estou aqui. Quer dizer, é simples. Mas quando você está vendo a coisa, quando entra na tua cara ali, Paulo, não dá para ver. Não dá para ver entrando, entende? Tá bom. Gero, antes de tudo, queria agradecer muito, é um prazer, uma honra ter você aqui no Divã Cultural hoje, né? Obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação a É, esse momento da entrevista. um divã aqui para deitar e fazer essa sessão. Né? E, Gerald, eu queria começar explicando, né, o porquê da máscara. O meu irmão trabalha com obra, e é coisa de 200 funcionários na obra, a gente não mora junto, então por isso, não, por isso eu botei a máscara do Divã Cultural para Essa, ele também. Só por uma questão de cuidado. claro, não tem problema. Obrigado, Gerald. Gerald, eu queria começar esse bate-papo com você falando sobre esse espetáculo em que você revisitou Terra em Trânsito. Né? Terra em Trânsito tinha sido um espetáculo seu de 2006, em que você fez especialmente para a Fabiana Gugli. Isso. E da onde veio, o que motivou você a escolher especificamente esse espetáculo, em que você reformulou ele no conteúdo político, econômico, cultural, e dentro dessa proposta de teatro e cinema em tempos de pandemia? Não foi eu que escolhi, não, foi a Fabi. Para a Fabi? Ah, E a Fabi, eu considero a Fabi a ideóloga de tudo isso que está acontecendo. Mas quer dizer, a tenacidade dela, o amor dela por esse espetáculo, que em 2006 ele rodou muitos lugares, veio aqui para Nova York, foi para a Argentina, Rio, São Paulo várias vezes. tem muito sucesso. Ela teve uma indicação para a Michelle, né? De melhor atriz. É. Então, surgiu essa oportunidade, e eu tenho outros trabalhos com a Fabi em andamento, e ela falou, vamos ter em trânsito, vamos apostar de novo nisso. E o Sesc tinha feito uma sessão, tinha feito um YouTube, tinha feito algo parecido em julho. Se você for no YouTube, você acha essa versão também. Essa, de agora, foi uma tentativa de fazer cinema que não é cinema com uma câmera muito melhor, com uma cor Sim. muito melhor, com uma profundidade, depth of field, que a gente chama de profundidade de campo, e, portanto, resolução. E claro que por exemplo, o Donald Trump era presidente daqui até julho do ano passado, agora dessa vez não é mais. Então, mas eu não toquei. Esse cara é uma víbora, ele merece ser fudido de qualquer jeito. Então, mas outras coisas foram adaptadas, sim. Então, eu escolhi, quer dizer, é uma tour de force que Fabiana e eu temos juntos. Eu acho maravilhoso que a gente tenha, inclusive, a capacidade de reorganizar, vamos dizer assim, ou revisitar um trabalho que foi muito legal ali quando aconteceu, porque a Fabiana tinha feito comigo e com o Nanini o Circo de Rins e Fígados. A Fabiana, na verdade, está comigo desde 1999. São 13 espetáculos, né? Eu nunca contei, mas depois 23 anos, 22 anos. Começou com Ventrilo, conheci todos, quer dizer, foi tantos espetáculos. E no Circo de Rins e Fígados acabou, depois de um ano em cartaz, e eu tinha essa vontade de fazer uma tetralogia com Serginho Grossman, Fabiana, eu mesmo falando com Beckett e Damasceno, Luiz Damasceno, um ator de São Paulo. E aí nasceu Terra em Trânsito. E evidentemente, ela é a melhor da tetralogia, ela é mais forte. Inclusive porque lida com temas eternos, o amor e a morte do Wagner, uma solista num camarim enlouquecendo, que fala com os tempos de agora, porque está todo mundo em casa enlouquecendo, não é? Falando, alguns com um cisne, outros com algum outro tipo de fala, ou algum outro delírio, né? Algum outro delírio. Tem um psiquiatra alemão que falou, no início da pandemia, ele falou assim, não tem problema nenhum você conversar com as plantas ou com os quadros na tua parede, não. O problema é quando eles começarem a responder. A responder, né? Não, e muito legal a interpretação dela primorosa, né? Magistral. Nos remete um pouco à nostalgia de filmes clássicos do cinema, né? A gente lembra de Judy Garland, Bette Davis, né? Você teve realmente também um pouco essa inclinação na hora da personagem? Não, porque como eu conheço a Fabiana muito bem e eu sei o que ela pode render,
quem ela é como atriz e a informação, a cultura que ela tem. Por exemplo, ela fez comigo, eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas a gente foi casado por 10 anos. Então, ela fez comigo também o Tristão e Isolda no Rio, em 2003. Então, ela viu essa área sendo cantada ao vivo. E eu já tinha feito o Tristão e Isolda em Weimar, na capital da República de Weimar, no recinto que Goethe inaugurou como sendo o Teatro Nacional, o Deutsches Nationaltheater. Então, eu tinha feito uma em 96, uma em 2003. A única coisa que me passou pela cabeça, querido, foi essa loucura que é o mundo wagneriano e, ao mesmo tempo, essa totalidade de coisas que abrange, porque se você é judeu, você não pode gostar de Wagner, mas pode gostar de Wagner, porque ele não gostava de judeu. É um dualismo, é uma loucura, um dualismo constante acontecendo. E eu tenho antepassados judeus, eu mostrei a bunda no municipal porque fui vaiado por ser judeu, pelo Richard Wagner. E isso me trouxe capas do jornal do mundo inteiro e acabei vencendo o processo um ano depois. Mas isso foi muito desconfortável. E eu atribuo ao mestre Richard Wagner, em cuja cadeira eu sentei lá em Bayreuth, no teatro dele. E o mundo, esse universo, ainda tem muito mais o que dizer, sabe? Eu não pensei em Judy Garland, não pensei em nenhuma outra atriz, senão a própria Fabi, que é uma atriz que corresponde a absolutamente todos os quesitos. É uma palavra, parece uma coisa de queijo, né? Quesito, parece uma coisa mexicana de queijo. Necessidades também não. Ela traz para a cena a Beth Coelho deixou um recado dizendo que me representa em todos os sentidos, até o sentido patético, engraçado, palhaço, mas é mais que isso, porque ela é o que eu compreendo como atriz inquieta, louca, né? A loucura. Num sentido assim, digamos assim, arquetípico, um arquétipo da atriz. Não, eu tento fugir dos arquétipos. Eu gostaria até de poder enquadrar a Fabi em alguma coisa, mas com a variedade de trabalhos que a gente fez através do tempo, aqui em Nova York, Encore Pectoris, um ano antes, 2004, enfim, fomos trabalhando milhões de coisas. Eu acho muito difícil enquadrar a Fabi em qualquer... Por exemplo, a Fabi tem um background stanislavskiano. Então, ela estudou pelo método Stanislavski, a verdade interior, memória, essas coisas que eu não subscrevo, eu não sou assinante disso. Mas eu consigo essa verdade de uma outra maneira, porque verdade tem que haver. O personagem, seja o que for, tem que sentir realmente aquelas dores ou aquela alegria, venha de onde vier, seja de uma metáfora ou seja da realidade da vida, foi ali sugar num fato verdadeiro ou terrível. Isso não me importa. Eu nunca me interessei por esse lado da coisa. Mas a Fabi consegue superar, ela consegue dar banhos na expectativa que a gente tem. A gente eu trago uma coisa, de repente, eu estou realmente no meio de um delírio acontecendo ali. É muito legal. E ela como atriz, eu noto, Geraldo, eu notei assistindo o espetáculo online, né? Ela instiga nuances, né? Que atingem, eu acho que o inconsciente de quem está assistindo. Naquela cena que ela alimenta o cisne judeu, é impossível, eu me remeti logo à minha formação de psicólogo, aqueles contos analisados pelo Bruno Bettenheim, na psicanálise dos contos de fada, em que João e Maria, em que você alimenta para depois devorar aquele objeto do seu desejo, né? Então, é muito interessante que remete a essa coisa de fantasmas infantis. Tem isso, mas como eu estou no mundo de recobrar memória do tempo perdido e Em Busca do Tempo Perdido de Proust, um dos personagens principais é o Swan. Swan em inglês quer dizer cisne. E, como diz a própria peça em alemão, que eu diria Schwan, quer dizer Schwanz. Schwanz e pau, caralho, é uma coisa parecida. E o cisne também é o personagem principal de Lohengrin, do próprio Wagner. De uma ópera sobre a poderosa Alemanha, voltar aos motivos alemães, aquela coisa. E é um cisne que pode ser devorado em Strasbourg, numa torrada, acompanhado
campanha qualquer em promoção. Então, na verdade, é um símbolo fálico, na verdade, ali tem aquele braço ou pau saindo da parede que alimenta a mulher, porque ela vai e vai ser devorada pela morte do cristão e, ao mesmo tempo, tem um tesão imenso por esse cristão, né? É o amor da vida dela. Bacana. E eu queria falar um pouquinho também dessa sua paixão pela obra de Samuel Beckett, né? E você, numa entrevista, eu guardei essa frase na minha cabeça, que eu achei muito interessante, que o Beckett dizia: falhar, falhar sempre e falhar melhor. Você acha que essa frase dele traduz muito da aventura do ser humano na vida e também no teatro? Eu acho. O Beckett tem umas coisas que são muito mais poderosas no campo psicanalítico do que Lacan ou Concordo. Roland Barthes ou Michel Foucault juntos. Ou também eles levaram o Beckett em consideração quando fizeram todo o mestrado deles. E isso é uma das coisas. Por exemplo, eu não posso continuar, né? Preciso continuar. Em inglês é melhor, quer dizer, I can't go on, I must go on. E esse falhar é como eu me sinto, querido, é como eu me sinto todos os dias, entende? E de manhã, depois de não ter dormido, eu não consigo dormir nunca, eu não durmo, há 10 anos que eu não durmo. Eu acho tudo terrível, negativo, não consigo achar que eu vou conseguir atravessar algumas horas, e horas depois estou tomando sol lá fora, maravilhoso, trabalhando, escrevendo mais uma peça, tentando me virar no mundo das contas, do despejo, do aluguel, dessa vista maravilhosa aqui em Nova York. Olha aí, não sei se estou vendo, sim. Lenda. Esse East River, esse rio que me acompanha há mais de 30 anos, desde o outro lado, em Williamsburg, a Fabi também viveu esse East River aqui em Waterside Plaza, enfim. Mas é até, claro, essas contradições, esse dualismo agressivo, não falhar. E, ao mesmo tempo, eu acho uma caricatura do Zen budismo, sabe? Porque, para eles, falhar e não falhar não tem importância nenhuma, porque eles buscam o vazio. E Beckett, é o caminho normal da individuação, né? Da sabedoria. Mas o ego não permite esse falhar. É muito potente. A gente quer abraçar o mundo com as pernas e com os braços. E se a gente entendesse que existe um ser humano aqui dentro mais modesto e aí incapaz de nutrir o ego, talvez de uma forma menos flamboyante, assim, nutrir o ego, acho que não teríamos tantas guerras, não teríamos tantos ódios, não teríamos tantas desavenças, porque esse ego está na frente do falhar ou não falhar. Ele tem que ganhar alguma coisa muito antes de saber se quer o que ele está ganhando. Ele nem sabe o sentido desse ganho. E é nisso que está a armadilha. Então, é isso. Eu acho, então, o Beckett tem essas sacadas maravilhosas, né, de essas frases, sentar na janela vendo a vida passar. Eu ainda gosto muito de uma que talvez representa a vida mais do que qualquer coisa, que é um diálogo entre Didi e Estragon esperando Godot. Ele fala assim, ele disse que viria, disse, mas quando ele viria? Não, isso eu não sei, mas disse que viria. Disse. E ele falou aonde que a gente se encontraria, disse, aonde? Numa árvore. Árvore? Qual árvore? Tem alguma outra? E o cenário tem uma árvore seca ali. Só tem uma árvore. Se o personagem não vê essa árvore até agora, depois de 45 minutos, não tem solução, entende? Então, E dentro desse contexto de Beckett, como é que foi para você, tão jovem, esse encontro que, numa entrevista, inclusive, você disse, não é sorte,
dedicação, né? Perseverança, persuasão. É talento, né? Quer dizer, o Beckett o Beckett na época, ou qualquer época, eu não via quase ninguém. Ele era muito arredio, ermitão e tal. Medo de pessoas, porque as pessoas enchem um saco também, vêm com trivialidades o dia inteiro perguntando coisas. Meio estilo nosso Rubem Fonseca, saudoso Rubem Fonseca, também era super... Delegado, né, de polícia. Mas e muitos outros são, né? Outros não querem saber. É a obra deles, e a obra fala. Mas o Beckett viu alguma coisa. Eu não sei exatamente o que foi. Meu pedido inicial de Esperando Godot, que foi negado, a sugestão dele de fazer, então, uma peça, as cartas trocadas entre nós, carta pelo correio na época, escrita à mão, postar, 14 dias depois chega um cartão de volta. Então, quando a biógrafa dele, Deirdre Baer, viu essa correspondência, falou, olha, se manda, vai para lá, vai para Paris e diz que está lá e ele vai te ver. Foi tão assim, não foi tão fácil, porque nada com Beckett é muito fácil. Mas Paris, e finalmente, um dia depois, às 8h30 da manhã, eu já estava sentado naquele café daquela foto famosa ali. E eu queria abordar, você também faz um teatro assim, de muitas homenagens a atores que tocam você particularmente. Assim foi com Fernanda Montenegro, em The Flash and the Crafters, o Nanini, né? Um circo de rins e fígados, e com o querido Ney Latorraca, que surpreende, que no início aparece nessa apresentação online, né? Conversando com a Fabiana, e é impossível, né, não se remeter à quarta, tinha tantos espetáculos. Mas não é a minha voz, sou eu fazendo. Não, é a sua voz, mas é ele que aparece do celular. Então, ali ficou ótimo ali. Aquela cena já conquista o espectador de cara. Então, eu queria te perguntar, o que representou para você essa convivência tão fértil entre você e Ney Latorraca ao longo desses espetáculos que ele participou sob a sua direção? Olha, o Ney começou comigo em 95, numa peça chamada Dom Juan, do Otávio Frias, em São Paulo. E aquela coisa magnética que é maravilhoso, pronto, é fantástico. Eu tinha sido carregado, eu fui expulso da plateia do Irma Vap, porque eu ri tanto, mas eu ria tanto. E eu encontrei aquelas senhoras todas sentadas naquelas filas no Teatro no Teresa Raquel do Rio. E, na verdade, minha coisa com o Ney e com o Nanini também vem muito anterior a isso, porque a Marília Pêra estava aqui em Nova York na década de 90, de 80, fazendo um filme com o Paul Morrissey, que era o cinematógrafo, o cineasta do Andy Warhol. Ela fez uma mãe latina com os garotos dela e tal. Uma espécie de sequência do Pichote, mas sem ser o Babenco. E ficamos amigos, muito amigos. E ela perguntou, mas você conhece alguma peça que eu posso fazer com dois meninos lá, o Ney Latorraca e o Nanini? Eu levei ela no Teatro do Ridículo, onde o dono e ator principal era Charles Ludlam, e o espetáculo de cartaz era Irma Vep, não Vap, Vep. E ela viu aquilo com aquela troca de roupa constante, falou, eu quero essa peça, eu vou comprar. Quanto é? Aí eu falei, caramba, então é agora que o Charles Ludlam vai sair da merda e vai fazer uma grana. E ele falou, eu falei lá fui no camarim e falei, tem uma pessoa do Brasil que quer levar você para um grande estilo, traduzido em português. Quanto você quer? Ele falou, $500. Não! Aí eu falei assim, 5 mil. E ela, 5 o Charles Ludlam e o Emmerich, o namorado dele, ficaram loucos, doidos. E a partir daí nasceu uma coisa que só não. O Nanini foi saber depois, e o Ney também. E o Ney, eu ainda tinha conhecido no balcão ali, quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. É velha história. Já daquela... entendi. Ele fez o balcão e eu era aquele garoto que se intrometia ali nos ensaios. Mas o Ney é fantástico porque ele é super sério e, ao mesmo tempo, ele faz a gente rir o tempo todo. Então, enquanto tem uma rasteira subliminar acontecendo, tem uma consciência alerta aqui em cima, um outro plano de percepção acontecendo. Fantástico, porque
o ensaio passa assim, que pena, já vão fechar. Não sente o tempo passar. Né? Eu não posso ser mais 8 horas, não. E essa graça continua, porque a gente vai jantar, come alguma coisa e começa a conversar com o garçom de uma maneira engraçada e tal. Então, é uma delícia. É uma delícia e não tem neurose, sabe? Não. Com esses atores experimentados, não tem neurose. E com a Fabi também não tem neurose. Também pela experiência, o tempo vivido. O que mais me afasta do teatro é o medo de uma neurose qualquer. Então, você falou na Fernanda. A Fernanda e eu, a gente troca mensagens de WhatsApp todos os dias. A gente comunica tudo, eu mostro a vista, ela mostra dela. A gente fala bobagem, a gente fala, reclama do mundo, reclama da situação, da pandemia, fala tudo. E eu não sei se você tem o meu livro, mas ela escreve a contracapa da autobiografia, ela escreve a contracapa da Prova Nada. Ela está sempre ali fazendo alguma coisa. E ela me ensinou há muito tempo atrás, em 1990, que o bom humor e a cabeça aberta é tudo que precisa para entrar no ensaio. Fernanda mãe e eu ríamos no ensaio de Flash and Crash durante 45 minutos, irritando todos os outros atores. Que ficavam... O que eles estão rindo? E a gente se entendia nesse nível de teoria. E depois eu falava, gente, eu já ensaiei por hoje. Ela entendeu. Então tem além do estudo do ator, da concentração, tem um espírito que é difícil de descrever, é patos puro, né? A conexão no campo histriônico, talvez palhacístico, humorístico, por entender essa coisa que Beckett entende também, que é tudo ridículo. Parta do ridículo. Nada a perder. Parta sempre do ridículo. Você não tem nada a perder. E não tem nada a perder. Né? Afinal de contas, é chamado ensaio por um motivo. E você, pegando esse contexto também nova-iorquino seu, você esteve aí num grande trauma que até hoje marca a história dessa cidade, que foi o 11 de setembro. Né? E a gente viu muito desse trauma que você viveu repercutido no seu espetáculo Dilúvio. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Mas eu acho que repercute, quer dizer, repercute mais no Circo de Risos e Fígados. Foi o primeiro espetáculo onde o personagem invisível, João Paradeiro, tinha desaparecido nos escombros do World Trade Center. Sim. A Nini, portanto, recebe as caixas que ele mandou. Né? Ele. Depois, em 2010, quando eu comecei a acompanhar em Londrina, a London Dry Opera Company, o espetáculo Throats, e depois o Gargoyles, que foi ao Brasil, então, aquele escombro principal do World Trade Center. Quando eu cheguei em Dilúvio, claro... Você fala da atmosfera da guerra, da intolerância também ali, né? Não tem como eu me livrar dessa coisa, que esse ano completa 20 anos, e toda vez que eu saio de casa, eu acho que é a última vez que eu estou saindo, que eu não vou poder voltar, eu carrego documentos comigo importantes, porque estou sempre para fugir. Mas é uma coisa, PTSD é uma coisa real. O choque, a síndrome pós-traumática, é uma coisa real. Quem viveu aquilo, e eu trabalhei ali, eu trabalhei no Ground Zero por 21 dias, então primeiro aquela fumaça, né, amianto, que afetou até também um pouco a sua voz, né? Isso, né? E o cheiro de morte, a convivência com a tragédia ali, foi o holocausto da minha vida. Os meus pais viveram o holocausto e eu vivi o 11 de setembro. Agora, um tema mais ameno que tem a ver, voltando um pouquinho também à tua juventude, quando você ainda fazia montagens, né, no La Mama, de teatro, espaço de teatro experimental, e também fazia as ilustrações para o New York Times. Teve uma pessoa, uma figura, até por certo ponto visionária, porque ela via em você coisas que você não estava preparado para ver em você mesmo, que foi a querida Ellen Stewart. Queria que você falasse um pouquinho dessa figura iluminada na tua vida.
eu falo, mas eu choro, porque eu não consigo falar. Olha, eu não sei o que dizer, eu penso nela todos os dias da minha vida, é uma coisa impressionante. Ela está em algum lugar aqui, ela está sempre em algum lugar perto de mim. É a pessoa que me deu o passaporte para a vida, sabe? Bem, você pode fazer o que você quiser, porque eu confio em você, eu entendo o que você está dizendo. E muito jovem eu comecei, na verdade, eu estava fazendo os cálculos, 40 anos hoje em abril. Em 81 eu comecei a dar workshops no La Mama. 81, estamos em 2021, 40 anos atrás. Eu comecei eu era ilustrador, tinha que correr para lá, fazer workshops de manhã, correr com a ilustração para o New York Times de tarde, voltar para o La Mama. Era uma maratona, né? Era uma loucura, tudo isso. Não tinha fax, não tinha scanner, não tinha porra nenhuma. Tinha que levar o desenho lá na Rua 43, quando era na Rua 43. Colar na página, depois que ele foi fotografado pela equipe, voltar correndo para a Rua 4, continuar o workshop. Agora, eu tenho saudade desse tempo. É engraçado, porque era muita fricção, era muita loucura. Aquela adrenalina, né? Muita adrenalina. E, ao mesmo tempo, quando você está sob o cuidado dela, Stewart, né? A La Mama, você está sendo cuidado por uma mulher que é uma mãe. Ela é uma mãe de vanguarda no Valquino. Todo mundo saiu de lá. Você acredita, você se autoacredita, você tem o poder nas mãos, você está com a tocha na mão, chega na reta final, todos os dias está na reta final. Todos os dias a linha de término ali da corrida está ali no campo de visão. Eu chego lá. Não tem dia de derrota. Nunca existe isso. Então, e eu tenho que dizer assim, o Julian Beck foi fundamental no sentido de me dizer: saia daqui de Nova York e vá para o Brasil fazer o que você faz aqui, mas numa escala muito maior, comercial. E não deu outra, entende? E o Julian ainda falou, porque o Julian morreu no mesmo ano em que fez a produção comigo, o Julian falou: e você vai voltar para Nova York, tendo virado no Brasil um household name, quer dizer, um nome de casa, e em vez de sair na página de ilustração do New York Times, eles vão te dar capa. E deram. Você e a Beth Coelho, né? Uma foto. A trilogia Kafka, exatamente. Com a página principal, a página de frente inteira. E aquilo foi chocante, porque eu tinha tido reportagem dentro e tal, pequenas sobre a própria trilogia Beckett, as premieres que eu tinha feito de Beckett, mas nunca uma coisa tão gigantesca. E aí eu olhei para o céu e falei: Julian, obrigado. Foi profético. Não, e você, vindo ao Brasil, a convite do Sérgio Brito, né? Você trouxe, né? Você sentia que estava mudando o cenário teatral brasileiro a partir da resposta do público e da crítica aos seus primeiros espetáculos? Eu acho que sim. Eu me lembro que o Max Luiz, do JB, estampou na capa do JB um título: Circunvoluções do Pensamento, a cara do Ítalo, e eu entendi a partir que a coisa era séria mesmo ali, inclusive pelo volume de pessoas no Teatro dos Quatro, o volume que ficava de fora e o que acontecia, o ódio que eu já estava causando pela simples chegada ao Brasil. Sem dúvida, eu tinha noção, sim. E a rapidez com que eu fui montando uma coisa atrás da outra. Carmen com Filtro, com o Fagundes, com o próprio Sérgio Brito, Tônia Carreiro, o Quartet, do Rainer Müller, e depois a partir para a Eletroconcreta, junto com isso, Navio Fantasma, e tudo isso, trilogia Kafka, depois Mato Grosso, depois o Flash, tudo isso comprimido em 4 anos. Era pauleira. E tão logo você... Ventriloquist também foi um espetáculo que marcou um divisor de águas também na tua trajetória, né? É um espetáculo onde a Fabi entrou, aliás.
mas eu considero o espetáculo mesmo derradeiro no Rio, quando eu mudei tudo. Eu sentei o elenco e cada um me dá uma frase. O que você está falando hoje? O que você está pensando hoje? E eu ia anotando. E, de uma certa maneira, a peça ficou mais leve do que aquela coisa pesada inicial, que a gente sempre tenta se provar de alguma maneira, faz uma coisa muito erudita, fechada, escura. E eu escancarei, abri logo a luz e botei falando com o público, tipo, bobagens de, assim, você nem liga para isso. Se for pela ATL, não liga mesmo. A ATL, na época, era a telefonia celular no Rio. E a BTC era para São Paulo. Não, mas se for pela BTC, talvez você ligue sim. Então, era uma bobagem entre Marcos Azevedo, Fabiana, Camila, Bruce, enfim. Era gostoso. E era um espetáculo que o público, todo mundo no Rio dizia assim, imagina, vocês vão estrear durante o Carnaval, ninguém vai ver. Fila dobrada na porta, dupla sessão, todos os dias, lotação máxima de Sérgio Porto, uma loucura aquilo. Depois, durante a temporada, o Globo deu uma página inteira para repercussão daquilo. E aí, todas as celebridades vindo, entourage de celebridades vindo ver o espetáculo. Eu entendi uma coisa muito séria sobre a comunicação entre artista e público. E a gente não pode ficar numa erudição se mostrando o tempo todo, mesmo que aquilo seja a nossa realidade. Que a gente tem que fazer... Eu não diria... Você está aí? Tô. Deu uma congeladazinha. Você está rodando aqui. A tua imagem congelou um pouquinho. Caramba. Voltou. Ok, estamos aqui. Estamos aqui. E eu queria... Você é uma pessoa de parcerias, né, com parceiros de longa data. Por exemplo, Daniela Thomas, quando fez a biblioteca, né, na trilogia Kafka, né, aquele cenário maravilhoso. E a música do Philip Glass, que já te acompanha também, há, eu acho que 34, 35 anos, né? Mais ou menos isso. Mais de 30 anos, né? 36. Isso. Né? Qual a importância assim, afetiva, né, e também artística de trabalhar com pessoas como a Daniela e o Philip Glass na tua trajetória? Importantíssimo. Por exemplo, teatro não é feito sozinho, não existe teatro sozinho, né? Teatro é colaboração. E os nossos colaboradores têm que ter uma empatia pelos mesmos assuntos, vamos dizer assim. Tem que ter um território comum. Por exemplo, Fabiana e eu colaboramos. Eu considero isso uma colaboração. Não acho que eu seja um diretor, autor. É uma colaboração. A gente brinca o dia inteiro, a gente se sacaneia o tempo todo. E disso sai uma cena. Então, é importante para mim que os colaboradores dividam também o tempo considerado de inércia, o jantar, a conversa jogada fora. Então, o lado pessoal das pessoas que colaboram, para mim, é tão importante, ou mais importante do que... Eu não seria capaz de chamar um cenógrafo, ou um músico, imagina, não tem nada disso. Mas são amigos, e amigos que, por acaso, fazem isso e aquilo, e eu incorporo isso e aquilo. Perfeito. Agora, Geraldo, eu queria ler para você aqui uma coisa que me tocou muito. No projeto gráfico do livro Um Circo de Rins e Fígaro, tomou como ponto de partida uma declaração sua, em que você diz assim: quando o ator respira, o público está respirando junto. Então, o nosso pulmão atinge o pulmão do público. Logo, o teatro funciona como um órgão enorme, um coração, por exemplo, que inspira e expira. E o público inspira e expira junto com o ator. Isso faz com que o teatro se transforme em um pequeno universo. Queria que você falasse um pouco disso, da tua emoção de ver toda a tua obra reunida nesse projeto tão bonito do SESC, essa publicação histórica. Você sabe, isso faz um ano e meio, mais ou menos. Foi dezembro. Dezembro 2019, né? Dezembro de 2019, o lançamento. Até hoje, o livro tá aí na prateleira com outros.
Eu de vez em quando vou nele, assim, eu dou uma olhada, mas eu até hoje consegui entender direito que ele reúne 24 peças e coisas que eu tinha escrito em Londres quando muito, muito criança ainda. É um peso, é um peso engraçado, sabe? Um autor consagrado, com seus textos publicados, que antes os livros eram de colunas de blog, de uma reunião de textos para a Folha, para o JB, para o Globo e tal, ou a autobiografia, que é texto meu, a meu respeito, vamos dizer. Mas ver a obra publicada e com pessoas pedindo, pessoas do interior de não sei onde pedindo, eu queria muito, eu gostei do texto e tal, será que eu posso montar, fazer a minha versão? Eu fico sem saber. Não, eu vou dizer, não pode. Claro, pode. Pode. Só não me convide para a estreia, mas pode. Mas pode, claro, é um prazer. É um prazer e é uma honra. E o Sesc fez uma surpresa para mim, porque eu vi que as pessoas estavam trabalhando, mas eu não entendi que isso viraria um volume. De repente, o resultado final, né? Que o resultado final você eu recebi. Aqui em Nova York, eu recebo PDF, né? Então, o PDF é uma tela aberta. De repente, eu chego em São Paulo e o cara deixa até um creco desse tamanho, uma grossura. Eu falo, meu Deus, é lindo, é bonito, é bonito. E agora, Gerald, o tempo corre muito. Eu queria encerrar com uma viagem ao teu passado e a interligação com o teu presente. Você sempre amou muito as artes plásticas, né? Depois, em um determinado período, você descobriu o teatro também na sua vida. Até hoje você faz desenhos, né? E todo esse período de ilustração no New York Times. O desenhista e o homem de teatro convivem harmoniosamente até hoje? Porque eu sempre parto de um desenho quando eu faço uma cena. Eu estou ouvindo uma música aqui de madrugada, faço um rabisco, alguém chega de lá, chega de cima, tem um espaço em volta. Então, essa coisa espacial, que está muito presente nos meus desenhos também, é de onde nasce a ideia teatral. E, claro, que meses depois, durante o ensaio, eu já não lembro mais do desenho. Foi entregue ali para o paginador do programa, que uau, acho aquilo maravilhoso. Eu não, já estou inteiramente dentro do próprio universo que eu desenhei ali antes, entende? Ali numa coisa tridimensional, chamado sala de ensaio, com um cenáriozinho metido a besta, imitando o que vai ser o cenário original, mas eu já estou dentro da ideia. Então, eu passo do rabisco para a ideia, um razoável curto espaço de tempo. Quando eu li sobre você, desse processo, eu me remeti muito, que eu sou fã dos filmes do Federico Fellini. E o Fellini tinha essa característica, né? Ele já era quase que um storyboard. Tem storyboard, mas é muito. O Antonioni também trabalhava assim, o Bergman trabalhava assim, Tarkovsky trabalhava assim, Einstein, mais do que ninguém, e Fritz Lang, principalmente Fritz Lang. Com a Metrópolis não foi uma coisa idealizada assim, foi história. Foi tudo. Claro, é filme, né? Filme tem storyboard mesmo. Eu faço, como o Sérgio Augusto dizia em Eletroconcreto, ele falou, esse homem não está fazendo teatro, ele está fazendo cinema. Eu faço um storyboard. Eu faço um real storyboard. Mas os dois convivem bem. Eu só não sei se eu deveria ter optado por uma coisa ou outra, com mais seriedade. Quer dizer, com seriedade. Claro, o meu teatro é uma coisa... Agora, o desenho sempre ficou para trás como segunda opção ou coisa menos importante. E talvez tenha sido um erro isso. Embora o tempo vai dizer, às vezes as aptidões têm o seu tempo certo, né? De repente, daqui a um tempo, ele volta a ocupar esse lugar. Mas eu estou com 67 anos, eu tenho mais tempo assim. Não, tem. Mas, enfim, esse negócio do futuro, do passado, do presente, é uma coisa que você deve saber. É aterrorizante, é terrível. Terrível, porque o teatro lida com a morte. Teatro lida com a morte. Mas por isso que eu faço teatro, porque assim eu não preciso lidar com ela. O teatro lida com ela, o meu teatro lida com ela.
Mas eu não. Eu tenho muito medo. Ok. Olha, Geraldo, eu queria agradecer muito esse teu depoimento aqui para o Divã Cultural, essa aula de vida, de teatro, e espero poder contar com você sempre, quando tiver outros lançamentos online. Por favor, estamos aqui. Foi um prazer. E você vai chamar a Fabiana agora? Vou chamar a Fabiana também. A gente vai salvar esse nosso papo no IGTV e já chamamos ela. Tá bom. Então, muito grato, Geraldo. Eu entro online daqui a pouco. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.